quando Deus criou os céus e a terra, a gente vai ver lá em Gênesis que Deus, ele disse que haja luz, né? E que foi a primeira coisa que Deus disse, foi que haja luz. E que muitos entendem, falam, e até algumas traduções falam de colocou esse momento de uma maneira como que Deus criou a luz nesse momento. Mas na continuação desse estudo, eu entendi que Deus não criou a luz nesse momento, porque a luz ela já existia. O que Deus fez nesse momento foi manifestar a luz, porque essa luz é Jesus Cristo. Então, em Gênesis vai dizer que a terra era sem forma e vazia, não tinha vida na terra, não tinha nenhum ser vivente na terra. A terra era coberta por um mar profundo e esse mar profundo, a terra era coberta por um mar profundo e esse mar profundo era coberto pela escuridão. Então a gente vê aí que o que prevalecia aqui na terra era a escuridão. E que quando essa escuridão prevalecia, não existia vida na terra. A terra era sem forma e vazia, não tinha nenhum ser vivente. Então Deus manifesta a luz. E depois que Deus manifesta a luz, Deus chama à existência todas as coisas aqui na terra. Deus cria vida aqui na terra. E o que Deus faz quando Deus... a escuridão já existia, né? Então, o que acontece quando Deus cria a luz? O que é que Deus faz em seguida? Depois que ele manifesta essa luz, que é Jesus Cristo, o que é que ele faz? Ele separa a luz da escuridão. Por quê? Na luz, depois que ele manifestou a luz, ele trouxe vida à terra. Ele, pela palavra, ele trouxe vida à terra. Que haja os peixes, que haja as aves no céu. E fez todas as coisas, e criou todas as coisas, né? Então, ele separou a luz da escuridão. E para deixar bem claro essa separação, ele chamou a luz de dia e a escuridão de noite. E aí a Bíblia diz que se foi passou a manhã e veio a tarde, e assim se foi o primeiro dia. Mas a gente vai ver que esse se foi à tarde, se foi amanhã e todas essas coisas não está se referindo exatamente à luz do sol e à luz da lua, porque os astros só foram criados no quarto dia. Então, o que eu vejo é que Deus deixou claro a separação, que a luz e a escuridão são separadas, elas não se misturam, elas não estão juntas. Por quê? Quando a terra, o que predominava na terra era a escuridão, a terra não tinha vida. Mas quando Deus manifestou a luz na terra, que é Jesus Cristo, então Deus criou vida na terra. Criou vida na terra através da palavra. Deus criou todas as coisas através da palavra. Inclusive, Deus manifestou a luz na terra através da palavra, que ele disse que haja luz. Então, é isso que eu vejo. Eu vejo que na escuridão não existia vida, que para Deus criar todas as coisas pela palavra, mas ele primeiro manifestou a luz na terra, que foi Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo e através da palavra, que também é Jesus Cristo, ele criasse vida na terra. Então, Deus separou a luz e a escuridão. Na escuridão não tem vida, na luz há vida. E essa luz é Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? No livro de João, no Evangelho de João, no primeiro capítulo,
João vai chamar Jesus de palavra. Ele vai dizer que Jesus é a palavra, que Jesus estava com Deus e que Jesus era Deus. Ele vai dizer que Deus criou todas as coisas pela palavra e que sem a palavra, que é Jesus, ele está se chamando Jesus de palavra, nada do que foi feito teria sido feito. Mas aí ele vai dizer assim: ele era a fonte da vida, Jesus é a fonte da vida, e a vida é a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram. Então, o que eu vejo aqui que está acontecendo e que João está falando aqui? João está se referindo a Gênesis, quando a escuridão prevalecia. Ele vai dizer, a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram, porque Deus manifestou Jesus, a luz de Jesus na terra, e a escuridão que antes prevalecia já não prevalecia mais. A terra mudou, Deus chamou vida à terra. Então, o que acontece? Depois, aí João diz assim, ele é a fonte da vida e a vida é a luz dos homens. Eu entendo que João está dizendo aqui que Jesus, ele é a fonte de toda a vida vem através de Jesus. E é isso que ele diz, sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Sem Jesus, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, a criação não teria tido a criação. Né? A criação toda vem de Jesus. E Jesus é essa fonte da vida e a vida é a luz dos homens. Então, eu entendo que João está dizendo aqui que Jesus é a fonte de toda a vida, tudo veio através de Jesus e que ele é a luz dos homens, ou seja, ele é o que deu vida aos homens, que trouxe os homens à existência, a humanidade à existência, como toda a criação. Quando você vai ver ali no Evangelho de Jesus, Jesus diz, a gente vê quando vai ler os outros evangelhos, a gente vê que Jesus, até o Evangelho de João, a gente vai ver que Jesus mandava acalmar o mar, Jesus amaldiçoou uma figueira, quando Jesus falava as coisas aconteciam. Jesus, tudo veio de Jesus. Jesus tem poder sobre todas as coisas, porque tudo existe através dele. Então, isso para mim ficou bem claro e foi isso que eu entendi. Que Jesus é essa luz que brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram. Mas aí a gente vai ver lá quando Deus cria o homem, né? Que Deus cria o homem e depois Deus cria a mulher. Deus quer dar uma ajudadora a Adão e Deus cria a mulher. E a gente vai ver em Gênesis 3, que Deus vai dizer que a serpente, que a cobra, era o animal mais esperto que Deus criou, o jardim, que é chamado Jardim do Éden, e que Deus primeiro criou o homem, né? Aí Deus criou o jardim e botou o homem para tomar conta desse jardim. E a gente vai ver a história lá em Gênesis que a cobra se aproxima e que Deus dá uma ordem a Adão que ele ele botou duas árvores no meio desse jardim. A árvore da vida e a árvore que dá o conhecimento do bem e o mal. Então, o que foi que aconteceu? Deus deu uma ordem a Adão que ele poderia comer de todas as frutas do jardim. Ele só não poderia comer desse fruto dessa árvore. A gente vai ver mais na frente que ele não poderia nem tocar. Desse fruto dessa árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Bem, aí eu tô lá estudando e eu entendo que conhecimento do bem e do mal, Deus é o bem. Adão já conhecia o bem. Eva já conhecia o bem, porque Deus é o bem. Mas eu vejo assim, sabe? Que Deus, ele não queria que o homem... E assim, Deus disse assim, porque quando você comer dessa fruta,
desse fruto, você certamente morrerá. Deus não disse se você comer dessa fruta. Ele falou já como que ele sabia que isso ia acontecer. Quando você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Então, o que é que eu vejo aqui, depois de tanto estudar, tanto ler, reler, estudar ver de novo, o que foi que veio assim no meu entendimento? O que veio no meu entendimento foi que Deus, quando ele deu essa ordem a Adão, né, e a Eva, Deus deu a ordem primeiro a Adão, né? E a gente vai ver que foi quando ele criou Adão, ele deu essa ordem a Adão. Então, assim, quando ele deu essa ordem a Adão, o que Deus estava fazendo aqui? Ele já conhecia o bem. A árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Adão já conhecia o bem. Mas Deus não queria que Adão conhecesse o mal. Assim, do bem e do mal, porque o relacionamento, assim, o que é o bem com o mal envolvido está nesse sentido assim. Mas ele já conhecia o bem, porque Deus é o bem. Deus não queria que ele conhecesse o mal. Deus não queria que ele se relacionasse com o mal. Por quê? Porque quando Eva, ela escuta a cobra, né? Que a cobra diz, não, Deus não quer que você coma esse fruto porque ele não quer que você fique igual a ele. Realmente, assim, conhecendo o bem e o mal, realmente a cobra falou a verdade nessa parte aí, porque depois a gente vai ver mais na frente que Deus mesmo diz, ó, vou tirar eles do jardim, para eles não comer do fruto da vida, porque eles agora se tornaram como nós. É como que Deus esteja falando com alguém, né? Que eu acho que é Jesus Cristo. Então, assim, aí Deus expulsa eles do paraíso, do Éden, do jardim do Éden, porque eles desobedeceram a Deus e comeram o fruto que Deus proibiu ele comer, né? Então, o que eu entendo? Por que eles não poderiam comer daquele fruto? Porque Deus não queria, Deus protegeu eles, que eles não conheceriam o mal, eles só conheceriam Deus, só conheceriam o bem. Mas quando eles decidem comer daquele fruto e desobedecer a Deus, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão dizendo que eles querem conhecer o mal. Eles querem conhecer o mal. Quando eles comem daquele fruto, eles desobedecem a Deus e eles estão dando essa mensagem assim, ó, eu quero conhecer o mal. Mas você não vai conhecer algo com o qual você não se relaciona. Quando eles dizem que eles tomam a decisão que eles querem conhecer o mal, né? Porque o bem eles já conheciam, eles estão ali dizendo que eles querem conhecer o mal e para que eles conheçam o mal, eles têm que se relacionar com o mal, que é a escuridão que Deus separou da luz. E essa luz, que é Jesus Cristo, né? A gente vai ver que a escuridão muitas vezes é referida lá na Bíblia, em outras passagens, como que fosse o mal, né? Como a pessoa está na escuridão, como que a escuridão fosse Satanás, né? Então, uma referência a Satanás, as obras de Satanás, essas coisas. Então, assim, quando eles decidem que ele quer conhecer o mal, então ele está dizendo que ele quer se relacionar com o mal, que ele quer se relacionar com a escuridão. Mas só que Deus, desde o princípio, ele separou a luz da escuridão. Não pode os dois andar junto. Então, quando o homem decide, come aquele fruto e decide conhecer a escuridão, ele está decidindo ali se relacionar com a escuridão. Porque, mais uma vez, eu vou dizer, você não conhece se você não se relaciona. Então, ali, quando eles decidiram que queriam se relacionar com a escuridão, foi por isso que Deus disse, porque quando você comer desse fruto, você certamente morrerá. Porque Deus disse, certamente você morrerá. Porque ele está escolhendo se relacionar com a escuridão. E na escuridão não há vida.
como desde o início, quando a terra era coberta pela escuridão, não existia vida. Então, quando eles decidem se relacionar com a escuridão, Deus diz, certamente você morrerá. Porque na escuridão não existe vida e a luz e a escuridão, Deus separou a luz da escuridão. Luz, vida, escuridão, morte. Então Deus disse, não é porque Deus condenou o homem à morte, assim, porque Deus quis condenar. Não, é porque desde o princípio, quando tudo existia, quando Deus criou todas as coisas eram assim. Na luz, treva, não vida. Para trazer vida, precisou manifestar a luz de Jesus Cristo, né? Então, não é porque Deus é mau, você agora... Não, foi porque o homem decidiu. Foi o homem que decidiu assim, que queria estar na escuridão, que queria se relacionar com a escuridão, que queria conhecer a escuridão. Então, quando ele decidiu escolher a escuridão, ele escolheu se relacionar com a escuridão, quando ele decidiu que queria comer daquele fruto para conhecer o bem e o mal, então ele foi separado da luz. Eles foram separados da luz que é Jesus Cristo. Porque a luz e as trevas não andam juntos, não se misturam. Então eles foram condenados à morte. Porque Deus vai dizer a ele assim, Deus dá muitos castigos, dá alguns castigos a ele, né? As consequências do pecado, da desobediência deles. E Deus diz a ele assim, do pó tu vieste, porque Deus criou o homem do pó da terra, né? Aí Deus diz assim, do pó tu viestes e para o pó tu voltarás. O que Deus está dizendo assim, é a experiência da morte, né? Porque Deus disse, se você comer desse fruto, você certamente morrerá. Então aquele corpo que Deus tinha dado ao homem, que era um corpo, eu acredito que era um corpo incorruptível, que era um corpo glorificado, para viver para sempre, era um corpo coberto pela luz, que é Jesus Cristo. Então o homem perde esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível, e passa a ter um corpo corruptível, que é quando eles se veem nus, quando eles percebem a nudez deles. Sabe o que é que eu acredito? Eu acredito que eles eram realmente cobertos de luz. E quando eles pecaram, eles perderam aquela luz que cobria eles. E foi quando eles perceberam a nudez dele. E essa nudez fala do pecado também, né? Que eles perceberam e sentiram vergonha. Porque ali eles já tinham decidido pela escuridão, né? Então ali eles já perderam aquela luz que eles tinham. Já estavam separados de Deus, de Jesus Cristo, que é a fonte da vida. Então, eu acredito que foi isso o que aconteceu. O homem foi separado de Jesus Cristo, perdeu aquele corpo glorificado. Então, eles foram expulsos do paraíso como a gente fala, mas foram expulsos do Jardim do Éden. E a escuridão cobriu, assim, eles escolheram a escuridão. Então, assim, embora que eles... e toda a humanidade vem de Jesus Cristo. Isso o pecado não teve o poder de destruir. A maneira como Deus criou as coisas. Tudo vem de Jesus Cristo. Todos nós viemos de Jesus Cristo e existimos e temos vida em Jesus Cristo. Eu digo a vida no sentido de que a gente existe. É em Jesus Cristo, essa vida, esse sopro de vida que Deus criou o homem, né, do pó da terra, criou o corpo do homem do pó da terra e soprou na narina do homem e deu a ele um espírito. Eu vejo assim, né, que ele soprou dando vida ao homem, ou seja, deu aquele corpo um espírito. Então, a partir desse momento aí, né, que Deus criou, deu vida ao homem, criou o homem, né? O corpo, aí depois veio e soprou a vida na narina do homem, quer dizer, o homem ganhou um espírito.
E aí, o que foi que aconteceu? Depois do pecado, que eles desobedeceram a Deus, pecaram contra Deus e escolheram se relacionar com a escuridão, foram separados da luz, porque escolheram a escuridão. Então e a escuridão e a luz não se misturam, então eles foram expulsos do Éden. Mas eles continuaram, quando eles comeram o fruto, eles imediatamente morreram? Não, né? Eles morreram sim, espiritualmente. Vamos dizer que eles tiveram uma morte espiritual, porque eles estavam separados da fonte da vida. Mas aquele sopro de vida, eles ainda existiam, ainda tinha a vida que Deus tinha soprado neles. Eles continuaram, aí tiveram os filhos, Caim, Abel e outros filhos que eles tiveram. Então, assim, mas todos nasceram com um corpo corruptível que um dia voltaria ao pó, que é a condenação que Deus deu da morte, não viveria eternamente, né? Iria voltar para o pó. Então, assim, quando Adão e Eva, Deus deu a eles essa sentença de morte, né? Se você comer dessa fruta, certamente você morrerá. Ou seja, eles foram condenados à morte. E a morte eterna. Porque eles estavam separados de Deus. Eles estavam separados de Jesus Cristo, que é a fonte da vida. E fora de Jesus Cristo não há vida. Então, assim, eles iriam viver por um tempo como a gente nasce, né? Em Jesus Cristo, tem a vida em Jesus Cristo. Eu acredito que Jesus diz assim: amai os seus inimigos e ore por eles, né? E Jesus fala pra gente não odiar, pra gente não fazer nada de mal com as outras pessoas, porque cada ser humano, cada vida que existe nesse planeta vem de Jesus Cristo, tem vida nele. Então, quando você odeia alguém, você está odiando algo que vem de Jesus Cristo. Então, você está odiando sem perceber, você está odiando uma parte de Jesus Cristo, algo que vem de Jesus Cristo. Então a gente não pode odiar nada que vem de Jesus Cristo. A gente não pode odiar ninguém. A gente pode odiar, nós podemos odiar o que eles fazem de errado. Você pode rejeitar o pecado, o que eles fazem de errado. Isso a gente rejeita, a gente odeia o mal que essas pessoas fazem. Mas odiar a pessoa é como que você, de uma certa forma, estivesse odiando a Jesus Cristo, porque essa pessoa também veio de Jesus Cristo e existe em Jesus Cristo e respira, porque essa respiração dele vem de Jesus Cristo. Ele existe em Jesus Cristo, como você. Então, assim, é assim que eu vejo, sabe? Então, assim, quando Deus condenou esse homem à morte eterna, o homem foi condenado à morte eterna, porque toda a descendência, toda a humanidade é descendente de Adão e Eva. Olha, quando Adão e Eva pecou, aí veio os filhos de Adão e Eva e assim foi, né? Tiveram filhos e mais filhos, cada um teve filho, tudo certo. O mundo estava tão na escuridão, mas estava tão na escuridão, que Deus teve que destruir tudo com um dilúvio. Porque o povo estava vivendo na mais completa escuridão. O povo estava servindo a Satanás. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que a desobediência a Deus, a morte, ela é o fruto, a materialização da desobediência a Deus e da escolha do homem pela escuridão. Então, é isso que eu entendo. Vou falar mais uma vez, que a morte é a materialização da escolha do homem pela escuridão. É a materialização da desobediência do homem e da escolha do homem pela escuridão. E o
pecado, ele é as obras do relacionamento do homem com as trevas. O pecado são as obras do relacionamento do homem com as trevas. Porque o homem escolheu se relacionar com as trevas. E o pecado é a materialização desse relacionamento do homem com as trevas. Então eu entendo que Deus, ele condenou o homem a morrer, ou seja, o homem ele não deixou de existir porque nasceram outras pessoas, descendentes de Adão e Eva, porque Deus destruiu tudo, mas Deus manteve a Noé, porque Noé fazia o que agradava a Deus, e a família de Noé, né? Deus manteve a família de Noé e tudo continuou, a humanidade continuou através da família de Noé. Mas tudo estava tão na escuridão que Deus destruiu tudo, né? E começou tudo com a família de Noé. Mas Noé era descendente de Adão e Eva, e todos nós somos descendentes de Adão e Eva, e nascemos sobre essa condenação de morte que Deus deu, né? Nascemos com corpo perecível. Isso significa o quê? Que Deus está dizendo assim, o corpo, você voltará para o pó, né? O corpo vai morrer. Bem, Deus criou o homem, criou o corpo, não foi? E Deus soprou na narina do homem dando vida. Ou seja, como que Deus, ali eu entendo assim, que Deus deu o espírito, né? Deu um mosquitinho aqui. Que Deus deu um espírito ao homem, né? Então, quando Deus diz que ele vai morrer, o que vai acontecer? O homem vai viver um tempo aqui, né? E até quando Deus quiser, mas vai chegar um dia e Deus, aquele corpo do homem passou a ser um corpo perecível, né? Um corpo que não vai viver para sempre, não vai aguentar viver para sempre, né? Tinha gente que vivia, assim, antigamente, lá depois a humanidade vivia muitos anos, né? Até que Deus mudou isso, que o homem só pode viver lá com até 120 anos. Mas assim, o homem teria essa separação. Chegaria um dia em que Deus iria separar o corpo do espírito. Aí sabe o que é que eu entendo, gente? O que eu tava pensando? Eu tava pensando assim, que Deus, ele criou o corpo e soprou na narina do homem e deu um espírito, não foi? Então, assim, o corpo não vive sem o espírito. Então, assim, esse corpo se tornou um corpo perecível e há um momento que Deus vai separar esse corpo desse sopro de vida que ele deu, desse espírito, né? E eu entendo assim, sabe, que o corpo, ele não vive sem o espírito e que o espírito não vive sem o corpo. Então, assim, sabe, eu tô chegando a essa conclusão de que realmente quando as pessoas morrem, porque tem essa conversa assim alguns estudiosos divergem em algumas coisas e alguns divergem que quando a pessoa morre, o espírito fica vivo porque tem algumas passagens, fica em algum lugar, porque tem algumas passagens que mostra assim o povo clamando a Deus pela justiça, os mártires que foram assassinados, né? Quando é que Deus vai fazer a justiça? Assim como que eles tivessem consciência. E outras pessoas acreditam que quando a pessoa morre, fica dormindo até a ressurreição, né? Até Jesus ressuscitar a pessoa que creu nele, né? Que eu vou continuar para não perder o foco. Mas o que eu quero dizer é que eu estou chegando à conclusão que realmente o corpo não vive sem o espírito e o espírito não vive sem o corpo. Então eu acredito que de fato o homem, quando ele morre, o espírito dorme. Por quê? Porque se o espírito vivesse sem o corpo, por que Deus, Jesus, como está lá no final, Deus vai dar um corpo ao homem, novamente um corpo glorificado, como eu acredito que era quando Deus criou o homem. Porque se o espírito ele não precisa, ele vive sem um corpo, por que
Jesus vai dar ao homem um corpo glorificado. E quando Lázaro morre, Jesus diz assim, ele está dormindo. E quando a filha de Jairo morre, Jesus diz assim, ela está dormindo. Então, eu estou chegando à conclusão, eu ainda não posso fechar totalmente nesse entendimento, mas eu estou realmente, assim, chegando a essa conclusão de que, realmente, quando o Deus faz essa separação do corpo e do espírito, o espírito fica dormindo, esperando a ressurreição. Os que vão ressuscitar para a vida e os que vão ressuscitar para a morte eterna, né? Mas então, o que é que eu quero continuar dizendo, para não perder a explicação? Então, Deus, eu entendo assim, eu estou falando do meu entendimento a partir do momento que eu estudei, o que foi que eu entendi disso tudo. Então, assim, eu acredito que o homem, ele foi condenado à morte por Deus, Deus condenou ele à morte eterna, de um dia aí haveria essa separação, só que esse espírito que dorme, na condenação que Deus deu, esse espírito não ia receber um corpo para viver novamente. Morria, acabou, separou, estava separado de Jesus Cristo, que é a fonte da vida, porque escolheu a viver na escuridão, né? Se relacionar com a escuridão onde não há vida. Então, não ia viver mais, acabou-se. Acabou, ia viver aqui por um tempo, acabou-se. Mas só que Deus, na sua infinita misericórdia e na sua soberania, Deus é onisciente, onipotente, onipresente, né? Na sua onipotência, Deus, sabendo todas as coisas que já vai acontecer, ele já sabia que o homem ia comer desse fruto, desobedecê-lo, tanto é que ele diz, quando você comer desse fruto, certamente você morrerá. Então, assim, ele já... Desde já ele já tinha planejado como é que ia acontecer quando o homem comesse desse fruto. Deus ia perder a criação dele? Não. Aí Deus, porque Deus, ele diz assim a Eva, ele diz assim, que o castigo que Deus deu, né? Assim, Deus deu o castigo a Adão, a cobra e a Eva. E ele diz assim a Eva, que a descendência de Eva e a descendência da cobra ia ser inimigas. Aí ele diz assim, e da descendência da mulher virá aquele que pisará na cabeça da cobra e a cobra picará o seu calcanhar. E a gente entende, a gente sabe, né? Eu já ouvi muita gente falar que esse descendente da mulher foi Jesus Cristo, e esse que veio de Maria, a mulher, que é Maria, né? E a cobra pisou no calcanhar de Jesus Cristo porque Jesus passou pela crucificação e todas aquelas coisas, aquela humilhação, aquilo tudo. Mas assim, Jesus venceu, né? Que esse era o objetivo. Então, o que eu entendo? Eu entendo que o homem estava condenado a essa morte, mas Deus já tinha planejado, porque como tudo veio de Jesus Cristo, Deus ama Jesus Cristo, e Deus ama a criação, Deus ama toda a criação, porque Deus ama Jesus Cristo, seu Filho, e tudo vem dele. É como que a gente fosse parte de Jesus Cristo, como que a gente fosse, um exemplozinho assim, bem simplesinho, como que a gente fosse uma célula de Jesus Cristo, não que a gente é uma célula, não estou dizendo isso, mas que a gente faz parte de Jesus Cristo, a gente vem de Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo vai dizer assim aos discípulos dele, assim como e naqueles dias vocês vão entender que assim como eu estou no Pai, vocês estão em mim e eu estou em vocês. E tem uma outra parte que ele diz assim, que ele tem vida em Deus, no Pai, e nós temos vida nele. E ele e o Pai é um só. E João vai dizer, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele é filho de Deus, ele é Deus. Então, assim, e a Bíblia também diz assim, que Deus deu todas as coisas a Jesus Cristo, que ele tem o poder sobre todas as coisas. E Jesus Cristo diz assim, tem uma passagem que Cristo diz assim, o poder que Deus me deu é maior do que tudo. E ninguém, porque aqueles que Deus leva para ele, ninguém pode tirar das mãos dele, porque ele e o Pai é um só, e ninguém pode nos tirar da mão de Deus. Então, ele e o Pai é um só. Então, assim,
Deus planejou Jesus, tudo não é de Jesus Cristo, não vem de Jesus Cristo e é de Jesus Cristo. Então Deus disse assim, ó, meu filho, vai lá recuperar o que é seu, resgate o que é seu. Aí João, quando ele diz e Deus mandou, e a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram. Bem, no início, você pode entender isso como no início da criação, que Deus manifestou a luz na terra e a escuridão não prevaleceu. E você também pode perceber que Deus planejou mais uma vez mandar a luz à terra. Jesus Cristo diz assim, eu vim ao mundo para dar vida ao mundo. Isso significa, se ele veio para dar vida ao mundo, é porque estava morto, né? As pessoas viviam espiritualmente mortas. Então, porque estavam separadas de Jesus Cristo, da fonte da vida, e estava condenada à morte eterna. Quando o corpo aqui voltasse para o pó, o espírito ia dormir para depois ter o julgamento e ser condenado. Assim, aliás, não ia ter nem julgamento, né? Já estava condenada à morte eterna. Aí o que foi que Deus fez? Deus mandou pela segunda vez a luz à terra, se manifestou a luz na terra novamente. E dessa vez, Deus manda Jesus no corpo humano. No corpo humano. Aí Jesus vem aqui na terra como homem. Então, quando Jesus vem aqui na terra, Jesus é a segunda vez que Deus está mandando a luz à terra para trazer vida à terra. Porque todos estávamos mortos e condenados à morte eterna. Então, Deus manda Jesus Cristo. Jesus Cristo vem resgatar o que é dele, que somos nós, somos dele. Então, ele vem resgatar. Porque o que foi que Satanás estava fazendo ali no Jardim do Éden? Qual é a intenção de Satanás? A intenção de Satanás é roubar de Jesus o que é dele. É roubar de Jesus o que é dele. Então, cada pessoa que é salva, que é recuperada para Jesus Cristo, isso dá, não que Jesus Cristo precisa de ninguém, mas isso é honra, entendeu? É glória, é devolver para Jesus Cristo o que é dele e que Satanás tentou roubar. Então, assim, veja como você é importante. Veja a sua importância. Você não tem importância nenhuma longe de Jesus Cristo, mas você é importante porque você vem de Jesus Cristo. Você vem de Jesus Cristo. Então veja quão especial você é. Você é parte de Jesus Cristo, porque a vida que você tem vem dele. Então assim, Deus manda Jesus Cristo novamente aqui na terra, manda a luz de novo aqui na terra, que vem na forma de homem, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E aí Jesus cura, Jesus ensina sobre o reino de Deus. E Deus não condenou todos à morte eterna. Então Jesus vem e ele paga. E todos nós não estamos nele, não existimos nele. É como que todos nós somos nele. Então ele era o único que seria capaz de vir aqui para pagar essa sentença de morte a qual o homem foi condenado porque escolheu as trevas. Quando Jesus vem ao mundo, o que está acontecendo aqui? Deus está dando novamente uma oportunidade ao homem de desfazer o que os seus primeiros pais fizeram, Adão e Eva. Desfazer isso na pessoa de Jesus Cristo. Por quê? Por dois motivos. Porque Jesus Cristo, ele paga essa sentença de morte por a gente. E quando ele morre ali na cruz do Calvário, ele como homem, né? Ele assume um corpo humano como o nosso, vem como um humano feito nós, né? Nos representando, nós todos que existimos nele. Então ele vem nos representando e ele paga essa sentença por a gente.
essa sentença de morte. Então, aquele corpo que Jesus tinha foi, ali na cruz do Calvário, foi sacrificado, o sangue foi derramado e oferecido a Deus Pai Todo-Poderoso, e ele passou pela morte, ele morreu. Mas só que ele ressuscitou, porque ele ressuscitou? Porque ele é a fonte da vida e porque a morte é a condenação do pecado, né? A morte é a sentença do pecado. E quando você escolheu se relacionar com a escuridão, e o seu relacionamento com a escuridão produz obras que é o pecado. Mas Jesus, ele não se relacionou com a escuridão. Ele não se relacionou com Satanás. Ele não pecou. Ele não produziu obras das trevas. Porque ele é a luz. E ele é a fonte da vida. A morte não podia deter a fonte da vida. A morte não podia deter a luz, porque a morte é a escolha do homem pela escuridão. Jesus não escolheu a escuridão. Jesus não tinha obras de pecado das trevas, pecado que é a obras das trevas. Então a morte não pôde detê-lo. E ali ele estava representando nós todos que existimos nele. Então só ele poderia fazer isso por nós. E ele fez. Então, assim, muitas coisas tem-se para se falar a respeito dessa vinda de Jesus Cristo, desse sacrifício que ele fez. Quando Jesus vem, ele dá oportunidade ao homem de desfazer o que Adão e Eva fez. O que foi que Adão e Eva fez? Adão e Eva escolheu conhecer as trevas. Adão e Eva escolheu se relacionar com as trevas. Então, as trevas, que é Satanás, passou a ter poder sobre essa humanidade que escolheu se relacionar com Satanás, com a escuridão. Mas quando Jesus vem aqui, Jesus que é a luz, ele nos ensina sobre o reino de Deus, ele fala que ele é a luz do mundo. Aí ele diz assim, em João 8:12, ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E você vai ver que lá no comecinho, quando vai falar que Deus mandou João Batista, não foi que veio antes de Jesus Cristo, que veio. O que João Batista veio fazer? Veio preparar o caminho para quando Jesus viesse. Aí o autor vai dizer que João, ele veio para dar testemunho da luz, que é Jesus Cristo. João não era luz, mas ele veio para falar a respeito da luz, que é Jesus Cristo, a luz verdadeira. A luz verdadeira que ilumina todas as pessoas. Que eu entendo que dá vida a todas as pessoas. Então, assim, nós vemos ali. Então, quando Jesus vem, ele está dando uma oportunidade a você. Ele é a luz. Se você ainda não recebeu Jesus, não creu em Jesus nesse sacrifício, não entendeu, não conhece nada disso, você está na escuridão. Então, assim, mas você pode dizer que eu estou na escuridão, eu sou uma pessoa boa. Isso é outro assunto, meu querido. Porque você pode ser boa como for, mas que você peca, porque todo mundo peca. A gente não é justo em tudo e a gente peca. Então, assim, Jesus veio para que Jesus, ele é a luz, ele veio para pagar essa sentença por você, né? Que Deus deu essa sentença. Por quê? Todo mundo que é descendente de Adão e Eva nasce sobre essa condenação. Adão e Eva escolheram se relacionar com as trevas e foram separados da luz. E fora da luz não há vida. Então, o que acontece? Estavam espiritualmente mortos. Estão espiritualmente mortos. Porque escolheram se relacionar com a vida. Então, descendência de Adão e Eva. O que não tem vida não pode gerar vida. Então, assim, a gente já nasce sobre essa condenação. Mas quando Jesus veio ao mundo, Deus mandou essa luz de novo ao mundo. Essa luz brilhou novamente na escuridão e a escuridão não prevaleceu novamente. Por quê? Porque Jesus,
através de Jesus Cristo, nós temos agora a oportunidade de escolher não se relacionar com as trevas e sim se relacionar com a luz, voltar para a luz, que é nascer de novo. Quando Jesus vai dizer a Nicodemos, nós precisamos, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, da água e do Espírito. Que é o que significa esse nascer de novo, porque nós existíamos nele, nós existimos nele, né? Mas nós estamos separados, estamos condenados à morte eterna. Então, quando nós, por causa do relacionamento, por causa dos nossos próprios pecados, né? O pecado de Adão e Eva e os nossos pecados, porque nós nascemos com essa natureza pecaminosa e continuamos pecando. Então, é pelos nossos pecados também. Então, assim, Jesus, e nos relacionamos com as trevas também, né? Porque o pecado é obra das trevas. Então, assim, quando Jesus ele vem novamente, a luz vem novamente ao mundo, está nos dando a oportunidade de escolher. Adão e Eva escolheu se relacionar com as trevas, queriam conhecer as trevas, queriam conhecer a escuridão, o mal, né? E a gente vai dizer, não, eu não quero me relacionar com as trevas, eu quero me relacionar com a luz que é Jesus Cristo. Eu escolho Jesus Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é a luz do mundo. Eu creio que através de Jesus Cristo eu tenho uma vida eterna. Através de Jesus Cristo eu tenho o perdão dos meus pecados. Por quê? Porque eu peco, né? Eu não peco, eu não já pequei, eu não peco. Então eu preciso que esses pecados sejam... O que quer dizer o pecado? A desobediência a Deus. O pecado é a desobediência a Deus. É você se relacionar com as trevas e você produz fruto de escuridão. Então, essa é desobediência a Deus. No hebraico, a palavra pecado, um dos significados da palavra pecado, e eu acho que é o principal significado da palavra pecado, é errar o alvo, é errar o caminho, é ir no caminho oposto do que Deus escolheu, entendeu? Então, foi o que Adão e Eva fez, porque... Deus criou o homem para viver na luz e se relacionar só com a luz e viver na luz. Deus não queria que o homem nem tivesse nenhum tipo de relacionamento com as trevas. Mas aí o homem escolheu diferente do que Deus quis para ele, né? Quando criou ele. Deus queria que ele se relacionasse só com a luz, mas ele disse, não, eu quero conhecer a escuridão, então eu quero me relacionar com a escuridão. Então, assim, foi num caminho oposto ao que Deus falou, né? Então, ele pecou contra Deus, pecou contra a vontade de Deus, contra os planos de Deus, desobedeceu a Deus. Então, pecou, fez as obras da terra, quis se relacionar com as trevas. Então, foi num caminho oposto ao que Deus escolheu para ele. Então, assim, né? Jesus vem e ele é a luz, e quando ele vem, ele paga esse sacrifício por a gente, o sacrifício da morte, ele passa pela morte, porque o homem foi condenado a ter que passar pela morte. Então, só que agora, o que acontece? O corpo da gente vai voltar para o pó, vai voltar para o pó. E o Espírito, o que foi que Jesus veio? Jesus veio prometer o quê? Que nos dá a vida eterna. Por quê? Porque nós vamos agora escolher a luz. Aí você vai dizer, não, eu não quero me relacionar com as trevas. Eu não quero conhecer o mal, eu não quero me relacionar com as trevas. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero me relacionar com a luz que é Jesus Cristo. Eu quero viver na luz. Eu quero me reconectar com essa fonte de luz que é Jesus Cristo. Eu quero nascer de novo. Por que nascer de novo? Porque Jesus falou nascer de novo. É nos reconectar novamente com a fonte da vida, que é Ele, que é Jesus Cristo. Porque não existe vida fora de Jesus Cristo. Então, quando eu creio em Jesus Cristo, quando eu creio que Ele veio, que Ele é a luz do mundo, que Ele veio, que Ele pagou essa sentença de morte por mim, que eu quero me relacionar com Ele, que é a luz, não quero produzir obras das trevas, não quero pecado, não quero a escuridão, eu quero a luz. Então, que eu quero Jesus Cristo, né? Porque fique claro que Jesus Cristo é a luz, né? A luz, como a gente está falando de a luz da dia, da noite, mas Jesus Cristo, que é a luz, que é a fonte da vida. Então, assim, eu escolho me relacionar com essa luz, com Jesus Cristo. Então, a luz brilhou nas trevas e as trevas não prevaleceram novamente, porque Jesus Cristo veio para dar vida ao mundo. E Jesus Cristo
ele disse, né, que ele veio para destruir as obras de Satanás. Quais são as obras de Satanás? As obras de Satanás que ele veio destruir. Já a obra de Satanás foi destruir a humanidade, foi para destruir a criação de Deus, para separar o homem da luz e o homem ir para as trevas para ele, porque não existe vida nele. Então, assim, ele quis roubar o que é de Deus. Satanás quis roubar o que é de Jesus Cristo. Ele quis destruir a humanidade, a criação de Deus, né? Quis roubar o que é de Jesus Cristo. Então, Jesus veio destruir essa obra de Satanás. Ele veio recuperar o que é dele. Ele veio dar vida a gente. Ele veio dar vida eterna a gente. Então, o que acontece? Jesus Cristo, ele diz assim, todo olho verá quando Jesus Cristo vier, todos os olhos verão, e todos os joelhos se dobrarão, e toda a língua confessará que ele é o Senhor. Porque ele vai vir na glória dele, e todos os olhos verão. Mas Jesus diz assim, os que estão mortos, eles vão ressuscitar. Os que fizeram bem, ou seja, os que creram em Jesus e produziram obras de luz, porque creram em Jesus Cristo, né? Fizeram a vontade de Deus, né? Esses vão ressuscitar para a vida eterna. Vão receber um corpo glorificado e viver a vida eterna com Jesus Cristo. Porque ele é a fonte da vida e você escolheu a fonte da vida. Você escolheu nascer de novo, se reconectar com essa vida eterna que é Jesus Cristo, essa fonte da vida que é Jesus Cristo e ter vida eterna que ele lhe oferece. E uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros vão ressuscitar para a condenação eterna. Ou seja, eles já estão condenados à morte eterna. Eles não vão ressuscitar. Eles não vão receber um corpo glorioso. Eles vão ressuscitar para ter consciência do que eles fizeram, ser julgados. Já estão condenados porque não aceitaram Jesus Cristo, escolheram a escuridão, continuar na escuridão e na escuridão não há vida. Então, esses vão ressuscitar para ter conhecimento do que fizeram e ser jogado no lago de fogo com Satanás, porque eles escolheram a escuridão. Então, assim, não vai receber um corpo glorificado e viver a vida eterna com Jesus Cristo. Então, é isso que eu entendi sobre todas essas coisas assim que eu tenho estudado da palavra de Deus. Então, tem mais alguns detalhes que eu gostaria de falar, mas para esse vídeo não ficar muito grande, eu acredito que o que eu falei assim já dá para dar um bom entendimento assim das coisas, né? Da maneira que eu tenho entendido, que eu estou aqui compartilhando nesse vídeo. Então, assim, através de Jesus, nós temos o perdão dos nossos pecados. Jesus, ele perdoa pecado. E Deus perdoa os nossos pecados. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados, Deus nos perdoa. E tem todo um assunto aí do Espírito Santo que a gente recebe quando a gente crê em Jesus Cristo. E tudo isso que eu posso falar em outro vídeo, né? Mas assim, a gente precisa receber o perdão dos nossos pecados e esse perdão a gente só recebe em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo, né? E se arrepender não é só dizer que eu me arrependo, não. É deixar. Porque quando você está pecando, você está produzindo obras de escuridão. Se você escolheu a luz que é Jesus Cristo, você escolheu a Jesus Cristo, se relacionar com Jesus Cristo, então você tem que parar de produzir obras que são das trevas, porque você não se relaciona mais com as trevas, porque você não pode se relacionar com os dois. Você tem que escolher um. Escolha diferente de Adão e Eva. Não escolha feito Adão e Eva, não. Escolha diferente. Desfaça o que Adão e Eva fez. Desfaça. Deus está dando oportunidade a você para você desfazer o que Adão e Eva fez, para você fazer a escolha certa dessa vez. Eu vejo, sabe o que, gente? Que tem muita gente assim que fica estudando, não porque o inimigo e ele tem isso, e fica estudando mal.
e fica estudando como é que Satanás age, isso e aquilo, sabe? Se você pensa que isso vai ajudar você em alguma coisa, eu não vou lhe criticar, pode ter um objetivo para isso, não sei. Mas eu, particularmente, eu prefiro aprender sobre a luz. Eu prefiro me concentrar em aprender mais sobre Jesus Cristo, sobre o bem, sobre o amor, porque Satanás, tudo nele é mentira. Jesus Cristo disse, nele não há verdade, tudo nele é mentira. Ele é o pai de todas as mentiras, foi ele que criou toda a mentira. Então, quando ele mente, ele faz o que é o dele fazer, porque ele é o pai de todas as mentiras. Então, se você se concentrar em aprender sobre Jesus, aprender sobre o bem, aprender sobre o que Deus quer, quem é Deus, quem é Jesus Cristo, você se aprofundar nisso, em vez de ficar se preocupando com o mal, de aprender o que é o mal para se defender do mal, não, aprenda o que é Jesus Cristo, porque cada vez que você conhece mais a verdade, que é Jesus Cristo, essa verdade te liberta, porque Jesus mesmo Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, e ele diz, eu sou a verdade. Se o Filho do Homem o libertar, verdadeiramente sereis livre. É nesse mesmo episódio que ele diz isso. Ele primeiro diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque ele diz assim, que quem peca é escravo do pecado. Aí ele diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí depois ele diz, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente tu serás livre. Então assim, conhece a verdade, porque cada vez que tu conheces a verdade te liberta. Tu não precisa conhecer como é que Satanás age, blá, 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 porque tudo nele é mentira, entendeu? Tu só precisa saber que tudo nele é mentira. Então, assim, que ele existe realmente, que ele é a escuridão, que ele é a morte, entendeu? E que o pecado é obras de um relacionamento com Satanás, a desobediência a Deus, que o pecado é errar o alvo, é fazer diferente do que Deus quer. Então, assim, procura conhecer a Jesus, porque Jesus, ele é a verdade que te liberta. Ele é o que tu precisa conhecer. Então, assim, as coisas é muito mais profunda do que eu entendia, sabe? Agora eu consigo entender as coisas, que as coisas têm uma profundidade muito maior do que o que eu entendia antes. Então é isso que eu queria compartilhar aqui nesse vídeo, mas assim, depois eu vou gravar outros vídeos, porque como foi que Jesus veio, fez esse sacrifício, o que foi que Jesus Cristo fez, e o Espírito Santo, e todas essas coisas que eu gostaria de falar em outro vídeo. Então assim, eu espero que oro a Deus, né, que quem escute esse vídeo, por algum motivo venha escutar esse vídeo, eu gosto de gravar esses vídeos porque depois eu lembro, né, das coisas que eu já entendi, mas se alguém assistir esse vídeo por algum acaso, eu espero que você seja abençoado, que Deus ministre em você para que você aprenda e você entenda as coisas que eu tô falando aqui, porque o que eu tô falando aqui são coisas profundas, muito profundas mesmo. Então, assim, que Deus dê esse entendimento a você, tá certo? Então, assim, é isso. Um abraço. Que Deus nos abençoe.